amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento Café com Redação e eu vou aproveitar o meu momento de lazer para tirar umas dúvidas dos meus alunos e acabar de vez com isso. Como escrever um título na redação? Então vamos para algumas dicas. Primeira dúvida mais recorrente em sala de aula é: professora, é obrigatório colocar título? Depende, meus amores. É assim. Vai depender do professor. Se for em sala de aula, pergunte se é obrigatório, se precisa ou não. Se for uma proposta de redação em uma prova, em um concurso, você deve ler a proposta de redação e observar se existe essa informação de forma clara. Essa indicação. Se não houver, é porque não é obrigatório, então não faça. Não vamos correr risco à toa, porque o título, ele não sendo obrigatório, mas ele pode diminuir a sua nota por falta de criatividade ou por você ter repetido o tema, que não pode. Então, se não é obrigatório, não faça. Mas se vier essa informação de forma clara na proposta, faça o título, porque também perde pontuação caso não faça. Outra dica importante sobre isso é: na folha de redação, se ela vier com a obrigatoriedade do título, virá uma linha específica, que não será contada como linha do texto. O título nunca é contado como linha do texto. Mas se não for obrigatório, virá apenas aquela folha de redação numerada. Então, não há linha específica para esse fim. O que fazer então? Será opcional. Se você utilizar uma linha ou duas do texto para o título, você perderá espaço para a sua redação. Então, não é ideal. Principalmente quando você tem bons argumentos para defender ou boas ideias para apresentar. Mas se você faz questão de colocar, você deve colocar na primeira linha o seu título. Eu indico que deixe uma linha após para identificar que não é parágrafo do texto. E assim começa o seu texto, certo? Mas tudo isso depende do professor, depende da proposta de redação. Então, você deve observar e interpretar para fazer uma boa prova. Outra coisa que acontece muito em sala de aula é o aluno colocar o tema como título do seu texto. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Tema é uma coisa, título é outra. Você não deve repetir o tema no título. Ah, mas eu não tive nenhuma ideia, professora. Eu estava sem criatividade. Então, não coloque título. É melhor não colocar do que fazer uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Não coloque mais o tema da redação no espaço do título. São coisas totalmente diferentes. Outra dica importante é sobre utilizar essas palavras-chave do texto. Como fazer isso? Você pode utilizar uma frase, uma afirmativa presente na conclusão. Aquela que você julgar mais atraente para o avaliador, mais chamativa. Você destaca aquela frase e coloca no seu título. Mas isso é quando você estiver sem criatividade para criar uma nova ideia, ok? Agora, uma dúvida que é recorrente pode colocar pontuação no título? De forma rápida e bem sucinta, você pode colocar pontuação sim, mas depende de alguns fatores. Por exemplo, se você utilizou vírgula em algum momento, em alguma enumeração no título, por exemplo, você deve terminar com a pontuação adequada. Ponto final, uma interrogação, exclamação. Caso contrário, você deve analisar. Eu utilizei algum verbo no meu título, há alguma ação, então precisa de pontuação, certo? Um ponto final, uma interrogação se for uma pergunta, uma exclamação. Depende da informação, da síntese que você fez. Vai precisar da pontuação sim, em caso de verbo. Eu não coloquei verbo, foi uma frase nominal, apenas uma expressão, então não use ponto, certo? Não será necessário, a não ser em caso de ter usado a vírgula, como eu disse. E letra maiúscula, eu posso utilizar meu título só em letra maiúscula? De jeito nenhum. Posso colocar letra maiúscula no início de cada palavra do meu texto? Não é necessário isso, certo? Então, como eu vou fazer? Letra maiúscula apenas na primeira palavra, no início da primeira palavra do seu título.
Colocou letra maiúscula, o restante é normal. Faça normalmente a sua frase. Não precisa de letra maiúscula, a não ser que apareça um nome próprio. Aí sim será obrigatório. Ok? Eu acho que eu tirei algumas dúvidas, mas se ficaram outras, coloca nos comentários que eu vou tentar responder a vocês aqui no meu momento Café com Redação.